candidato, né? Craque. Obrigado, senhor. Craque Ponte Pretano. Ponte Pretano. O Piva também. Ele tem um programa aqui sábado, né? O programa do Piva é o programa que está, acho que é mais tempo no ar no Rádio Brasileiro. Acho que está com 48 anos. Né? Você vê a audiência que tem o Piva. Persistência. Persistência. O Piva é polivalente. Vamos lá. A dona Catarina ligou Dona Catarina. e perguntou se o candidato for presidente, como que vai ficar a situação das pensões das viúvas? Meu Deus do céu, isso é um ponto crucial. Na verdade, nós temos que respeitar o direito adquirido dessas viúvas, né, no ambiente de uma reforma da Previdência que possa salvar o sistema, porque ele sucumbiu, né, faliu, é um sistema falido, e nós vamos ter que fazer uma reforma da Previdência. Mas é evidente que um presidente que tenha sensibilidade humana não vai castigar os menores, né? Uma reforma da Previdência tem que levar em conta os privilégios das autoridades, em primeiro lugar, tem que levar em conta a inadimplência dos poderosos, aqueles que não pagam, né? Que parece que chega num número que cobre toda a despesa, hoje, né? Passa de 400 bilhões hoje. Isso não resolve definitivamente, mas é uma demonstração de que o governo é forte com os poderosos e não apenas com os fracos. Colocar a mão no bolso de uma pensionista como a dona Catarina ou de qualquer cidadão aposentado nesse país e não cobrar do Ike Batista, da JBS, isso é um escárnio. Então, não importa qual o resultado financeiro desta cobrança, importa o resultado moral. Um presidente da República, para ter autoridade para promover uma reforma da Previdência, tem que mostrar que é valente com os poderosos e não apenas com os pequenos. Então, uma reforma que leva em conta a necessidade de equiparar os sistemas. Hoje há privilégio no setor público e há, infelizmente, injustiça no setor privado. Mas o grande déficit, proporcionalmente, é do setor público. O déficit por pessoa no sistema privado é de R$6 mil. No setor público, passa de R$170 mil o déficit por pessoa. Portanto, aí que está esse país que se sacrificaram durante uma vida inteira para poder se aposentar com dignidade. Então, isso é essencial na reforma da Previdência. Senador, esse é um tema que nós abordamos muito no programa. Nossa audiência, os nossos amigos sabem, nós sempre trazemos aqui especialistas na área da Previdência, dentre eles um dos que muito colaborou com esse sistema que é Estado, o doutor Vladimir Novaes, que reside aqui perto, já está aposentado, inclusive. E nós somos lutadores para esclarecimento da população com relação à DRU, né? Desvinculação das receitas da União. O presidente Temer assumiu, acho que foi em julho foi votado, ou junho ou julho do ano em que ele assumiu, já foi votado uma DRU para 2020 ou 2022, de 25% daquilo que o governo morde na Previdência do regime geral, passou a ser 30%. E aí se diz que a Previdência não dá prejuízo. Como é que pode uma Previdência do regime geral, não do regime público, não dos servidores, como é que pode uma Previdência deficitária e ainda o governo passa a mão em 30% do que ela arrecada? Na verdade, nós temos que considerar o que disse antes, que o grande problema está no setor público. A diferença é essa, de 6 para mais de 70 por pessoa o déficit. Então, é nisso que temos que focar. Temos exemplo de outras nações que podem ser úteis, o direito comparado deve ser utilizado nessa hora, verificar qual é o exemplo da Dinamarca, o que tem de bom no sistema da Dinamarca, o que tem de bom no sistema de Portugal, da Espanha. Nós temos que buscar, discutir. Agora, é inevitável você trabalhar com a idade mínima e com a equiparação dos dois sistemas, como começo de proposta. Depois você vai discutir com os interessados qual a melhor forma de dotar a Previdência de recursos necessários que permitirão aos aposentados
terem uma vida digna na velhice. Em relação a essa vinculação de despesas, por exemplo, nós vamos ter que fixar uma nova política de salário mínimo a partir da posse em janeiro de 2019. O senhor já tem uma ideia do que fazer? Então, primeiro, eu dou uma sugestão aqui. Descolar as despesas do governo da política de salário mínimo. Essas despesas não podem ser referentes à política de salário mínimo, porque vai impedir que se pratique uma política de recuperação do poder de compra do salário. Então, descolar. E desenhar uma política de salário mínimo que vincule os reajustes à produtividade. A produtividade no trabalho, que certamente vai possibilitar reajustes do salário mínimo compatíveis com aquilo que é justo, né? Claro. E que nós necessitamos que seja. Eu estou conversando com o senador Álvaro Dias, que é pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos. Essa coisa do salário é muito interessante, porque aqui, isso eu acho que cria um descrédito na população, né? Porque o salário não subiu R$10 agora, com esse negócio de inflação baixa e tal, mas aqui em São Paulo a Assembleia já votou um reajuste dos servidores, que vai onerar a folha em R$1 bilhão, né? Eu não sei se é por mês, por ano, não tenho a menor ideia, mas as notícias são R$1 bi. Aí, vez ou outra, temos notícias de aumentos salariais dos políticos, enfim. Não dava para fazer, do Poder Judiciário, salários de servidores, não dá para atrelar o salário máximo e o salário mínimo, por exemplo, subiu lá, sobe aqui, não dá para desatrelar, porque eu acho que o salário mínimo é axiologia, eu entendo que é axiologia, problema dos economistas, não é um problema meu, mas eu tenho a sensação que nós temos dois tipos de cidadãos no Brasil. O cidadão que não vale nada, que é do salário mínimo, né, ganha R$900, e o cidadão lá da Suprema Corte, que ganha R$34 mil, ou um pouco mais, né? E esse cidadão aqui é o escravo da população. É dele que vamos tirar tudo. Não dá para fazer um elo. Subiu lá, sobe o salário mínimo. 10%, pelo menos. Será que a gente não merece 10% do que ganha o máximo? Será que o cidadão, o trabalhador, não merece ter um mínimo que dê dignidade? Como é que o senhor vê? Eu sei que isso não tem nada a ver com economia. O que eu falei não tem nada a ver com política econômica ou financeira. Mas não há uma relação desumana da política com relação à população brasileira, senador? Olha, o que provoca revolta maior é exatamente o privilégio das autoridades, daqueles que estão vivendo no andar de cima. Isto ocorre porque não há um controle em relação ao teto de ganho. Nós aprovamos no Senado um projeto que limita, que impõe o respeito ao teto salarial, mas está parado na Câmara. Aí envolve o interesse também do Poder Judiciário, como você disse há pouco, dos três poderes. Eu acho que deve haver o teto e deve ter uma política que corresponda à reposição da inflação. O que nós temos é que, principalmente em relação ao salário mínimo, trabalhar a favor da dignidade. O cidadão, a família, ela tem que ganhar o suficiente para sobreviver. Hoje, se você pega o valor do salário mínimo, faça essa experiência. É outro escárnio, né? Desconta o aluguel, não dá. Aí desconta água, luz, do gás, salário mínimo, gás, e aí vai para o supermercado comprar alimentação para a família. É uma cesta básica. Aí o negócio é farinha. Aí comer você farinha. Vai chegar à conclusão que esse salário mínimo é mínimo mesmo, que é insuficiente, que não atende às necessidades básicas da família. Então você tem que praticar uma política de salário mínimo descolada, portanto, das despesas de governo e uma política vinculada à produtividade, crescimento econômico. Aí você atende a base da pirâmide social, proporcionando crescimento e recuperação do poder. Eu falo em recuperação
do poder de compra do salário, porque há uma defasagem hoje, não é? Houve defasagem ao longo do tempo, e hoje a situação é realmente insustentável, e nós precisamos recuperar o poder de compra do salário. Muito bem. Com relação à saúde, pré-candidato Álvaro Dias. Com relação à saúde, a gente tem tanta... Você tem alguma pergunta que você quer fazer? Não. Depois eu posso fazer. Então, depois já cabe, hein? Sim. Então, não deixa os nossos ouvintes esperando, hein? Tá bom. Então é o seguinte, com relação à saúde, levantamos a bandeira aqui que todo político deveria imediatamente, ao assumir, ser diplomado, já deixar de lado o seu plano de saúde e ser um cliente SUS. Receberia lá uma carteirinha. O que o senhor acha? Olha, eu vivi essa experiência e vou contar aqui pela primeira vez, eu nunca contei isso. Eu estava no Rio de Janeiro, fui para uma palestra, convidado pelos cronistas esportivos, e me hospedei no hotel que eles reservaram, não é? E fui para esse hotel e cheguei cansado à noite, apaguei a luz e deitei. Aí tive vontade de ir ao banheiro, né? Levantei, não acendi a luz para não despertar. Eu queria descansar, né? Sim. E fui até ao banheiro. Quando retornei, eu, no escuro, não estava conhecendo bem o ambiente, né? Tateei para encontrar a cama, achei que era a cama e me joguei. E era uma mesa de vidro. Nossa. Aí provocou um estrago aqui nas minhas costas. Penetrou um pedaço, uma lasca, um caco de vidro. Sim. E eu repentinamente arranquei e me enrolei na toalha e deitei. Estava sangrando, deitei. Passei a noite sangrando. E de manhã eu percebi que tinha perdido muito sangue. E aí liguei para a recepção do hotel e perguntei, tem médico? Tem? Não, tem aqui uma UPA aqui perto, a 2 quarteirões. Eu desci segurando aqui um rolo de papel higiênico, porque as toalhas já tinham ficado ensanguentadas, né? Não tinha nem toalha limpa mais. Peguei um rolo de papel higiênico, segurei aqui e fui até a UPA, fui ser atendido na UPA. Aí eu conheci esse atendimento e cheguei à conclusão que muitas vezes, ao invés de salvar, mata. Aí eu saí dali, fizeram uma costura, eu fui cumprir o meu dever da palestra e tal, aqui. Suturado e tal. Aí quando cheguei em Curitiba, tomei o avião, corri sério risco, porque ao chegar em Curitiba, a coisa estava feia, né? Aí fui para o hospital e me submeti a uma cirurgia, retirando inclusive cacos de vidro. Olha só. Então veja o atendimento. Olha, se fosse um cidadão da Rocinha que tivesse tido esse atendimento, ele teria ido para a casa dele e provavelmente não terminaria a noite. Haveria aí certamente uma infecção claro, terrível, né? Então veja o atendimento. Isso que você disse que o político deveria ir para o SUS. Ir para o SUS e tal. Agora, esse é o problema, né? Isso é desumano. Isso é desumano. O que ocorre? Não é só o problema de falta de dinheiro, porque o dinheiro muitas vezes existe. O que há é incompetência de gestão e corrupção. Então, é preciso eleger um governo sério, que combata verdadeiramente a corrupção. Como candidato a presidente, ninguém pode chegar aqui e dizer que vai resolver esse problema, aquele problema de saúde, porque hoje a responsabilidade é do município, houve essa transferência de responsabilidade ao município. Agora, o governo federal tem que se tornar sócio nessa empreitada, primeiramente definindo o orçamento, financiar o serviço público de saúde. Nós dependemos de uma política pública de saúde, política de Estado e não de governo. E, obviamente, o governo federal tem que participar com técnicos especializados para orientar a execução do plano de saúde. Aí podem surgir inúmeras sugestões, o médico federal, a carreira de médico federal para substituir os médicos cubanos, a fim de que nos municípios... O senhor gostou dessa experiência do médico cubano? Olha,
a experiência é boa desde que o médico seja médico, tenha formação adequada, né? Desde que o médico seja remunerado aqui. Essa história de mandar o dinheiro para Cuba... Continua isso, hein? Continua isso. Não é possível. Isso tem que acabar, e por isso seria interessante criar a figura do médico federal, uma carreira típica de Estado, do médico federal, limitada, em número limitado, para médicos que queiram atuar exatamente nesses municípios mais longínquos, onde não há tanto interesse do médico trabalhar. Então, seria uma forma de estimular o atendimento das regiões mais longínquas do país. Nós temos inúmeras sugestões, mas, evidentemente, é essencial definir a responsabilidade de cada ente federativo. Qual é a responsabilidade do governo da União, qual é a responsabilidade do governo estadual e do municipal. Nossa, mas essa eu não sabia que essa questão da remuneração do médico cubano ainda persistia. Quer dizer, eles mandam, acho que era por volta de 10 mil reais. Né? Manda para lá e manda para Cuba, de Cuba. Aqui. Que é isso? Que é isso? Isso é inacreditável. Transferência para o médico é miserável. Isso é inacreditável. Vou falar um pouquinho da judicialização e do protagonismo do Poder Judiciário, principalmente Supremo, né? O Supremo hoje, acho que vive uma guerra interna inacreditável. Né? Aliás, Thanos, foi uma das perguntas do Edilson de Souza, do Jardim. Oi, Edilson, um grande abraço. Amigo. Ele fez essa pergunta em relação ao Supremo, como que vai ficar caso o candidato for eleito. Muito bem, Supremo Tribunal Federal. Eu acho que começa com a mudança... O senhor foi o relator do Fachin, né? Da aceitação do Fachin. Foi o relator do Fachin. E exatamente por conhecer a competência dele. Ele é do Sul, ele é do Paraná, não? Era do Paraná. Ele é gaúcho, mas formado no Paraná. E conhecendo a competência, a dignidade, certamente eu não poderia agir de outra forma. Ele tem mostrado isso. Ele tem sido uma exceção à regra nessa segunda turma. O que realmente me conforta pelo fato de ter defendido, em que pese ter apanhado muito por defendê-lo, né? Nesse momento de esquizofrenia da política nacional, os ataques foram desproporcionais. Não é? O senhor está acostumado, acho né? que o senhor tem uma tradição lá. Claro, você tem que discordar. No Paraná, né? Porque o Requião, se a gente fizesse aí na história da política, colocar assim, os arqui-inimigos, desculpe até, sou eu que estou falando, não é o candidato, o pré-candidato, né? Álvaro Dias. Mas o senhor tem uma história, dá para fazer história em quadrinho, né? Não é verdade? Pois é. Mas olha, o que mais interessa essa questão do Supremo, né? Vamos lá. Primeiramente, mudar esse sistema de escolha. Nós temos que eleger a meritocracia como caminho para a escolha adequada dos ministros, dos tribunais superiores, o STF, o STJ. Nós temos que valorizar o talento, o preparo, o estudo. Então, o modelo seria submeter à própria magistratura uma eleição de uma lista que iria ao presidente da República, escolheria o nome e remeteria ao Senado para a sabatina. Aí nós eliminaríamos a influência política, porque hoje há. E mesmo quando o ministro decide corretamente, respeita e interpreta a Constituição, ele fica sob suspeição de muita gente, porque ele foi indicado politicamente. Então, é preciso eliminar essa suspeição. E a mídia não perdoa. Ele fala assim, esse aqui foi indicado pelo Dilma, esse aqui foi indicado pelo Fernando Henrique, esse aqui foi... Né? Então, isso aí, pelo Collor. Isso aí... Eu repito, mesmo quando a decisão é correta. Agora, imagine quando é incorreta, como tem sido ultimamente algumas decisões, como esta última, né? Que implica desrespeitar uma jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal Federal. A segunda turma desrespeitou a maioria, que já deliberou sobre prisão em segunda instância. Então, essa libertação de um e de outro, ela choca contra a jurisprudência firmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um escárnio,
é um atentado à legalidade democrática. Isso é muito mal para a democracia, é muito ruim para o Estado de Direito, isso é uma negação do Estado de Direito, isso é uma negação do sistema republicano. Portanto, esse comportamento ele tem que ser condenado verdadeiramente. E eu acho que o caminho para evitar esta situação perturbadora é realmente mudar o sistema de escolha dos ministros. É porque, na verdade, parece que sempre alguém quer garantir o seu poder, né? A partir do momento em que o executivo, por exemplo, distribui verbas, né? Aqui em São Paulo é assim, eu imagino no governo federal também. Quer dizer, a verba vai ser, a dotação orçamentária vem do legislativo e é o governador que decide quem vai para o tribunal aqui, da lista tríplice. Exatamente, né? E depois você impõe através... Tem como tirar a figura do governo, política desse negócio? Através do foro privilegiado, aí você impõe o privilégio para as autoridades. Pois é. São mais de 55 mil autoridades privilegiadas, beneficiadas pelo chamado foro privilegiado. Eu sou autor do projeto, que passou no Senado, projeto de 2013, passou no ano passado, em maio, está na Câmara dos Deputados desde junho, acaba definitivamente com o foro privilegiado. Restando só para o presidente da República? Só 4 autoridades durante o mandato. Presidente Supremo da Câmara e do Senado, são 4. Isso durante o exercício do mandato, apenas. Como mandato de 2 anos, só durante 2 anos. Presidente da República, 4 anos, só durante 4 anos. Na verdade, se esse projeto for aprovado, aí sim nós podemos... A tendência para que seja? Será aprovado. Assim que for colocado em votação. Como é que o governo impediu a votação desse projeto? Decretando a intervenção no Rio de Janeiro. Aí impediu que emenda constitucional pudesse ser votada pelo Congresso. Assim que nós pudermos votar, será aprovado, porque ninguém tem coragem de votar contra. O projeto está lá numa comissão especial, estão debatendo o assunto, ouvindo especialistas, e não houve aprovação de nenhuma emenda. Então, garante a íntegra do projeto de minha autoria, que foi aprovado pelo Senado. Então, assim que a Câmara dos Deputados aprovar o fim do foro privilegiado, aí sim, aí nós podemos comemorar que nasceu uma nova justiça no Brasil, onde todos somos iguais perante a lei. Poxa vida. Vamos sonhar com isso aí. Isso é parte da Vou começar a sonhar. Vou começar a sonhar com isso, hein? Pois não, Luísa Boucher? Temos que ir para mais um intervalo. Então vamos fazer esse intervalo rapidamente e a gente volta com o pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos, o senador Álvaro Dias.